Olá pessoas, eu sou Natasha, este é o Redemoinhando e hoje eu vim indicar para vocês alguns presentes de Natal. Bom gente, alguns booktubers já estão gravando vídeos parecidos com esses, de dicas de livros pra gente dar de presente de Natal. Não sei quem de vocês está acompanhando as notícias, mas o mercado editorial brasileiro está numa crise bastante forte, que tem a ver com alguns fatores, entre eles o fato de algumas grandes cadeias de livrarias, como a Saraiva e a Cultura, estarem entrando com pedido de recuperação judicial. E não é só isso. Essas grandes cadeias estão devendo muito dinheiro, na casa dos milhões de reais, para as editoras. Portanto, as editoras estão também em crise. Existem muitas discussões que a gente pode fazer a respeito desse tema. Eu absolutamente não sou especialista nisso, mas está rolando aí uma campanha para a gente dar livros de presente de Natal. Afinal de contas, livro é o melhor presente, né? Pelo menos pra gente. E eu acho que livro é um presente muito pessoal e muito carinhoso, de qualquer maneira, né? A gente só dá para alguém um livro que a gente gostou muito ou que a gente acha que a pessoa vai gostar muito. Então acho que é um carinho que a gente dá também. Além do que, existem livros para todos os gostos, de todos os tamanhos, de preços muito variados. Eu tentei trazer aqui algumas opções relativamente variadas. Vamos ver se vocês gostam. Eu acho que sim, porque são livros que me chamam muito a atenção. Nem todos eu li ainda, tá? Então eu tô recomendando um pouquinho As Escuras, mas eu acho que são presentes que eu amaria receber. Por isso que eu tô indicando. Vamos logo, né? Eu vou começar com um que eu recebi de parceria com a Companhia das Letras e que todo mundo tá falando bem. Eu pretendo ler em breve. O 21 Lições para o Século XXI, do Yuval Noah Harari. É um livro, parece que traz muitas reflexões atuais e bastante explodidoras de cabeça, vamos dizer assim. É o mesmo autor de Sapiens e de Homo Deus, que foram dois livros que fizeram um sucesso imenso. Eu tenho Sapiens aqui em casa e ainda não li, mas esse aqui realmente tem gente me cobrando para ler, porque acham que eu vou gostar muito. E eu acho que é um ótimo presente, até porque dá para ler aos poucos, né? Como são 21 lições, dá para você ir dividindo em várias partes e não precisa ler de uma tacada só. Acho que pode se encaixar na rotina de muita gente. Outro na linha meio cabeçuda é o Cosmos, do Carl Sagan, também pela Companhia das Letras. Carl Sagan é um astrofísico magnífico, grande divulgador científico. Ele escreve lindamente, não sei se alguém já leu algum livro do Carl Sagan aí. Todos os que eu li são encantadores. E nos livros que eu li dele, ainda não o Cosmos, mas ele faz a gente se encantar com o nosso mundo, sem recorrer a nada sobrenatural. Ele vai mostrando o quanto a nossa realidade é extraordinária. E eu acho isso muito apaixonante. Então essa é a minha segunda indicação. Na real, qualquer um do Carl Sagan. Mas aí dá uma lidinha na sinopse para ver qual que é a pessoa, sei lá, qual você acha que combina mais com a pessoa que você vai presentear, né? Outro que eu vou recomendar, agora é um de filosofia, mas não é uma filosofia hermética. São os livrinhos do Byung-Chul Han. É uma coleção que está sendo publicada pela editora Vozes. Esses não são os únicos, tem acho que mais 2 volumes. E o Byung-Chul Han, ele é um filósofo sul-coreano que agora vive na Alemanha. E ele escreve sobre temas do século XXI, coisas com as quais a gente está preocupado. Por exemplo, exaustão, ansiedade, depressão. Ele vai falar sobre o que chama de sociedade do desempenho, como atualmente a nossa sociedade é a sociedade da positividade, e isso gera pessoas depressivas, porque cobra sempre a positividade. Ele vai falar sobre redes sociais. O próximo livro que eu quero dele é um de capinha amarela, eu vou deixar aí para vocês, que fala sobre redes sociais, sobre tecnologia, informação, esse mar de informação em que a gente vive e é obrigado a navegar todos os dias, né? E o que eu já li dele foi o Sociedade do Cansaço. Eu gostei bastante, embora eu ache que foi um pouco disperso assim, em algumas coisas, mas eu marquei muitos parágrafos aqui. As reflexões são realmente interessantes. Então, se você conhece alguém que gosta de filosofia, vai nesses livros do Han, porque eles são curtos, eles são pequenos, parece livro de bolso,
Então ele sabe lidar também com esse público do século XXI, que é um público que, num geral, não tem muita paciência para ler livros grandes, né? Então ele produz reflexões em livros pequenos. E os livros são bem baratos, viu? Agora vamos para os mais literários. Começando com um que é um dos meus favoritos da vida e eu pretendo reler para sempre. É o Só Garotos, da Patti Smith, também pela Companhia das Letras. Eu já li faz uns 3 anos, 4 talvez. E esse livro não existe adjetivo para esse livro. É uma autobiografia da Patti Smith, que é uma multiartista norte-americana. Ela é muito conhecida como musicista, ela é considerada a avó do punk rock, mas ela é uma literata fora do comum, fora da curva. O livro dela é sensível, é gostoso de ler, é melancólico ao mesmo tempo, e se passa nos anos 1960. Aqui ela vai contar um trecho da vida dela, em que ela vive com o fotógrafo Robert Mapplethorpe, que foi namorado dela, mas mais do que isso. E é um período extremamente efervescente na cidade de Nova York. Ela se encontra, assim, meio que por acaso, com a Janis Joplin, com Jimi Hendrix, sabe? Então, assim, é muito louco esse livro e é muito lindo. Vale a pena. Se você conhecer alguém sensível, artístico, que gosta dessas coisas, vai fundo. Esse é muito bom. Esse eu já li. Outro que eu acho que é um presentaço, principalmente para quem gosta de literatura brasileira, é o Todos os Contos, da Clarice. Eu vi que o Fernando, do canal Lidos e Curtidos, também recomendou esse livro. Gente, quem que não ia gostar de ganhar um livro desse? É muito maravilhoso, sabe? Eu amaria para sempre a pessoa que me desse Todos os Contos da Clarice. Aliás, fica a dica aí que eu também quero os contos da Lígia Fagundes Telles. Amarei para sempre a pessoa que me der. É mais um que se encaixa em rotina, porque são vários contos reunidos, então você pode ir lendo aos pouquinhos. Eu trouxe também aqui alguns com uma pegada mais infantil, mas não são necessariamente livros para serem lidos só por crianças. Eu li e gostei muito. Então, começando com a série Desventuras em Série, representado aqui pelo primeiro livro, Mau Começo. Eu acho Desventuras em Série um livrinho muito inteligente, muito interessante. O narrador, ele é provocador, ele é muito ácido. As crianças não são estereotipadas, apesar de cada uma delas possuir um talento, elas têm alguma coisinha de peculiar, elas são muito espertas e inteligentes. Então eu acho que é uma leitura agradabilíssima. Se você tiver alguém para presentear, principalmente se a pessoa for pré-adolescente ou criança, esses livrinhos são maravilhosos. Outro com essa pegada mais infantil que eu amei foi o Coração de Tinta, da Cornélia Funk, pela editora Seguinte. Aliás, o Desventuras em Série também é da editora Seguinte. Esse, além de ser um dos livros mais bonitos que eu tenho, eu acho a diagramação, as ilustrações dele, a coisa mais linda do mundo. Apesar de serem simples, mas eu acho um livro muito bonito. É um livro que fala sobre o amor pelos livros. Se você quiser saber um pouco mais, eu vou deixar um card e o link na descrição. Eu fiz uma resenha a respeito da minha experiência de leitura com esse livro. Mas é a história de uma garota cujo pai tem uma habilidade especial, que é a de trazer personagens para fora dos livros. Ele tem uma língua mágica. E a história vai se desenvolver nessa mescla entre realidade e ficção, que eu amei. Outro que também vai nessa linha, esse eu ainda não li, mas quero ler em breve, porque também tem bastante gente me recomendando. É Harun e o Mar de Histórias, do Salman Rushdie. Do Rushdie, eu já li Os Versos Satânicos, que é um livro muito doido, assim, eu gostei, mas eu preciso reler, porque eu não entendi nem perto de 100%. E esse aqui parece que é mais leve, talvez um pouco mais infantil. Vai falar sobre a questão da contação de histórias também, e da importância do uso da palavra e das histórias, da narrativa, né, para a nossa espécie, mas de uma forma ficcional. Então acho que pode ser uma boa pedida. Vou recomendar um outro livro de contos que eu li há pouco tempo, excelente, No Seu Pescoço, da Chimamanda Ngozi Adichie, pela Companhia das Letras. É um livro que também traz bastante reflexão e nos faz conhecer uma cultura nova, que é a cultura da Nigéria, de uma forma extremamente natural, porque a autora é nigeriana, então ela vai contando as coisas normalmente e a gente vai entendendo como funciona a lógica daquele povo.
Não é um livro necessariamente leve, porque ela trata bastante de violência, por exemplo, mas é um livro gostoso de ler apesar disso. Outro que eu acho que é certeiro é o Frankenstein, da Mary Shelley, um dos meus livros favoritos da vida. Essa edição que eu tenho é da Penguin Companhia, mas existem várias aí no mercado. A da Dark Side é muito bonita. Eu gosto das da Penguin por causa dos textos de apoio, mas eu nunca vi se o da Dark Side tem, capaz de ter também. Esse livro é incrível, vocês já sabem mais ou menos a história, né? Um estudante de medicina chamado Victor Frankenstein resolve criar a vida artificialmente. E ele dá à luz esse monstro, essa criatura que ele não compreende. E o cerne do livro é isso, né? É a criatura querendo ser compreendida e o Victor Frankenstein fugindo da responsabilidade de ter criado essa pessoa, ou esse monstro, ou como queira chamar. É um livro considerado fundador da ficção científica. Eu acho que é um livro genial, genial de verdade. Eu já reli várias vezes e pretendo reler outras. E minhas últimas dicas têm a ver um pouco com essa ideia de crise do mercado editorial. Porque a gente tem que pensar que não basta a gente só comprar livros. A gente tem que comprar dos lugares e das pessoas certas. Por exemplo, no momento não está adiantando a gente comprar dessas grandes cadeias livreiras que não pagam as editoras, porque senão as editoras vão se afundar de qualquer maneira. Então, o que eu recomendo é que a gente busque no próprio site da editora. Há pouco tempo teve várias editoras que deram descontos iguais aos da Festa do Livro da USP, ou seja, descontos de 50% nos livros, valeu muito a pena. Então dá uma fuçadinha no site da editora e vê se vale a pena comprar por lá. Se não, procura o autor do livro, se for, claro, um autor nacional, contemporâneo, procura o autor do livro, que geralmente eles têm os livros deles para vender. E é muito legal, porque você consegue um contato com o autor, você consegue conversar com ele pelas redes sociais, ele ou ela, e no geral eles querem muito saber a nossa impressão sobre a leitura, então cria-se esse vínculo entre autor e leitor que eu acho maravilhoso. Além do que a gente recebe dedicatórias incríveis, né? Então eu vou começar aqui com O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bey, pela editora Nós. Comprei diretamente da autora, ela foi simpaticíssima, fez a dedicatória. E esse livro é fora do normal também. Esse é outro que tem a melancolia muito intrínseca ao texto. Eu acho que para quem é muito sensível, para quem tem uma alma ligada à poesia, esse livro vale a pena. Apesar de ser prosa, é uma prosa muito poética. Por falar em poesia, eu li agora em dezembro o livro Fígado, do Tenório Rocha, pela editora Livre. Ele também me enviou pelo correio, foi muito generoso, mandou com dedicatória. O Tenório eu conheci na FLIM, que é a festa de livros aqui de São José dos Campos, do Parque Vicente Aranha. E muito simpático, eu adoro o Tenório. Esse é um livro de poemas muito guturais, sabe? O Tenório tem um estilo todo próprio, mais cru, mais seco da escrita, muito oral. Então é um livro muito bom para a gente ler em voz alta. E são poemas curtos, fáceis de ler. São poemas que contam histórias, porque às vezes a gente ouve poemas que são, sei lá, palavras, né? Brincam muito com a forma. O Tenório tem a preocupação com a forma, mas eu acho que o conteúdo dos poemas prende muito o leitor. Vocês sabem que eu não sou uma grande leitora de poesia, mas eu adorei o livro Fígado. O Tenório tem outros livros, o que eu tenho aqui em casa é o O de Dentro, também amei. Esse aqui é prosa, também fala de uma vida simples, uma coisa oralizada, os personagens são bastante populares, gostei demais desse livro. Outros que eu tenho para indicar são os do Matheus Rocha. Aliás, tanto o Tenório, que eu acabei de mostrar, quanto o Matheus são autores pernambucanos, mas eles têm estilos completamente diferentes, apesar dos dois serem muito bons. Do Matheus eu tenho A Vida Útil do Fim do Mundo e A Inteligência das Coisas Cegas, já li os dois, e ambos têm um teor muito intimista. O Matheus parece um pouco com Clarice Lispector, com Caio Fernando Abreu, ele é muito universal, enquanto que o Tenório é muito regional. E eu gosto muito das duas coisas. E o outro que eu tenho para indicar aqui é de um autor daqui de São José dos Campos que me surpreendeu de um jeito que eu não esperava. O Fabrício Cunha, com Juro que Tentei. É um livro de crônicas
publicado pela Ofício das Palavras. É um livro de crônicas muito divertido e também sensível. E esse livro fala sobre os fracassos e sucessos amorosos e sexuais do narrador. Então tem hora que você dá muita risada, tem hora que você acha estranho. É muito bom esse livro. Então as minhas dicas pro Natal são essas. Se você tiver mais alguma, deixa aí nos comentários que eu vou adorar ler. Só para resumir então, eu acho que esse ano seria muito interessante dar livros de presente, evitar comprar nessas grandes cadeias livreiras que estão endividando as editoras. Endividando não, estão endividadas com as editoras. Então comprar diretamente das editoras ou dos próprios autores que produzem o livro. Tá bom, gente? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi sugestão do Giovanni, meu amigo e seguidor aqui do canal. E também tinha sido uma ideia lá dos booktubers que a gente fez o Amigo Secreto agora no fim do ano. Obrigada por terem assistido, não esquece de dar um joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!